Olá, meus queridos, graça e paz vos sejam multiplicados em Cristo Jesus. É uma imensa alegria, mais uma vez, poder compartilhar com você a palavra de Deus. Eu estou falando da cidade de Arthur Nogueira, no estado de São Paulo. E é muito gratificante para mim que mais pessoas estejam ouvindo a palavra de Deus, estejam recebendo a palavra de Deus. Então, é com alegria e nós temos compartilhado e vamos continuar compartilhando com você o que a palavra de Deus diz e, à medida do possível, levando você a conhecer um pouco mais a respeito da palavra, não só da palavra, mas da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, me atrapalhei um pouco aqui, porque tecnologia é mais para os novos, né? Eu já estou um pouco passado, pouquinho só, não muito. A palavra que hoje eu separei para ler para vocês, entre outras, não vai ser apenas essa, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21. O Senhor Jesus diz assim: Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e não furtam. E o versículo 21, o mais importante: Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, queridos, o Senhor Jesus, aqui, esse trecho que nós lemos, de capítulo 6, 19 a 21, está falando do Sermão da Montanha, e que vai até o capítulo 7. E é interessante que um pouco antes, o Senhor Jesus está falando: por que vocês estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que se vestir? E ele fala: olhe para os pássaros, como eles não plantam, não regam, e, no entanto, o Senhor vosso Deus cuida deles e cuida de todos eles. E vocês valem muito mais do que um simples pássaro. E quanto a roupas, vestimentas, por que vocês estão preocupados? Olhem para os lírios dos campos. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E, no entanto, se Deus veste assim uma planta que existe hoje, e amanhã ela já está seca, e depois da manhã ela já está queimada, quanto mais vestirá a vocês, homens de pequena fé. Então, queridos, o texto que nós lemos está falando, o Senhor Jesus falando, que onde estiver o nosso tesouro, aí é onde está o nosso coração. E eu fico preocupado, queridos, onde está o coração, o seu coração, o coração dos nossos irmãos, o coração onde a igreja do Senhor Jesus Cristo tem colocado o seu coração, tem colocado o seu coração nas coisas realmente que têm valor ou nas coisas que têm preço. Queridos, eu aprendi com o pastor Paulo Borges Júnior, quando ele estava explicando, quando ele começou a explicar, os meus dois neurônios estavam tendo alguma dificuldade de se entender. Mas depois eu entendi bem,
ele, ele estava falando a respeito do seguinte, que tudo quanto tem preço não tem valor, e tudo quanto tem valor não tem preço. E ele começou a dizer, por exemplo, a casa que eu moro, quanto que ela vale? Eu acredito de 350 a 450 mil reais. Varia muito, depende, tudo são questão de negociação. Quanto vale o meu carro? Meu carro vale muito pouco, quase nada. Eu diria que talvez conseguisse vendê-lo por uns 4 ou 5 mil reais. É um carro velho, antigo. Agora, se fosse um carro novo e assim bonito, importado, talvez uns 150, 200, 300 mil. Pois é, queridos, se ele tem preço, então ele não tem valor. Mesma coisa a casa. Se ela tem preço, ela não tem valor. Mas, pastor, a casa que o senhor mora não é útil para o senhor? Não, ela tem utilidade. Mas o que nós estamos falando aqui é de outra coisa. Essa semana que se passou, eu estive na casa de um casal de pastores muito amigos. E eles têm duas filhas muito, muito lindas, muito mesmo. E eu fiquei imaginando se viesse um califa lá das Arábias e dissesse para os pais daquelas duas meninas, são bem pequenininhas, 2 anos, 4 anos, talvez nem isso, e perguntasse para o pai, me diga o valor dessas meninas, me diga o preço dessas meninas em bilhões de dólares que eu vou comprar porque eu sou um emissário do califa fulano de tal e ele me liberou qualquer valor que vocês pedirem para eu levar essas crianças, porque assim que elas começarem a crescer, elas vão ser a 15ª e a 10ª esposa dele. O que diria o meu amigo? Ele diria para aquele enviado do califa, olha meu querido, vai lá e diz para o seu chefe que as minhas filhas não estão à venda. Por quê, queridos? Porque elas não têm preço, elas têm valor. Então tudo que tem valor não tem preço. Então, queridos, quantas vezes a gente tenta colocar preço em coisas que não têm preço, que é a minha vida, é a sua vida. Então, quantas vezes nós estamos preocupados com coisas materiais e não com aquilo que realmente tem valor, que é a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Eu fico perguntando, por exemplo, nós vamos ler uma passagem lá na frente, mas eu fico perguntando hoje, se ali você pode deixar sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Talvez eu não leia todo, mas eu conto para vocês a história. Mas ali eu fico pensando o seguinte, alguém chega para mim hoje e fala assim, olha pastor, eu sou obreiro, eu até prego de vez em quando o evangelho, mas eu sinto uma tremenda falta de paz no coração, sinto falta de alegria, eu não estou me sentindo realizado, eu sinto uma coisa assim, um vazio no coração. Eu sou um homem que eu tenho de tudo, eu tenho casa, tenho tudo que eu preciso, eu tenho dinheiro, tenho recursos, mas meu coração está vazio e eu não sei o que eu faço. E o que eu preciso fazer para ser salvo? E eu diria para ele, você conhece a Bíblia? Ele diria, conheço.
Então, o que a Bíblia diz a esse respeito? Provavelmente ele iria lá em Romanos e diria assim: olha, lá em Romanos está escrito que com o coração nós cremos para a justiça e com a boca nós fazemos confissão para a salvação. Eu diria: é isso mesmo. E ele falava: mas está faltando mais alguma coisa. E eu poderia dizer para ele, ou então um pastor poderia dizer para ele: olha, está te faltando uma coisa. Você é muito apegado às coisas materiais. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Dependendo do pastor, nos dias de hoje, infelizmente, iria dizer: dá para a igreja, ou dá de oferta para o seu pastor. Me desculpem, queridos. E depois você vem e venha servir o Senhor. Venha comigo, nós vamos servir o Senhor juntos. Aí aquele rapaz vai embora. Eu estou dizendo isso, mas de certa forma isso aconteceu com um moço muito jovem que procurou o Senhor Jesus. E exatamente nessas condições. E Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. E aquele homem foi embora muito triste, porque ele tinha muitos bens materiais. Então, queridos, nós, seres humanos, nós temos a tendência a nos apegar a coisas. E interessante que dentro da igreja, de repente, nós estamos vendo como os crentes, os cristãos, ou os evangélicos, porque cristão mesmo talvez não fizesse isso, mas como os evangélicos estão trocando os termos e chamando de bênção coisas e chamando coisas de bênção. Por exemplo, às vezes alguém chega e diz para um irmão: olha, lembra daquele rapaz que estava viciado nas drogas, que estava caído, estava ruim? Ah, lembro, fulano de tal, lembro. Pois é, eu soube que ele se encontrou com Jesus e se reconciliou com Deus, e agora ele está servindo a Deus. E a pessoa diz: puxa, mas que coisa! E aí, já aconteceu comigo. Alguém chega e fala: pastor, vem ver a bênção. Aí, tudo bem, vamos lá ver a bênção. Aí a gente sai lá na rua e ele me mostra: está aqui a bênção. Eu falo: mas e qual é a bênção? É um carro. Queridos, carro não é bênção. Carro é coisa. Bênção é alguém se voltar para Deus. Bênção é uma família ser restaurada. Bênção é aquele pai de família que havia abandonado esposa e filhos e caído nas drogas, nos vícios, e de repente ser restaurado por Deus e voltar para sua casa, para sua esposa, para os seus filhos, e se perdoarem mutuamente e passarem a servir a Deus como uma família. Queridos, isso é bênção e não é coisa. Queridos, tudo que Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o que o Senhor Jesus Cristo está chamando de coisas? Aquilo que nós falamos no começo: o comer, o beber, o vestir, a necessidade do dia a dia. Tudo isso ele nos supre quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas o dia a dia do cristão, queridos, a maneira como nós estamos vivendo hoje, é muito complicado, é muito estranho. Eu confesso que nós, como cristãos, estamos vivendo de uma maneira muito fora daquilo que seria a vontade de Deus. E lá em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, diz assim: certa ocasião, um perito na lei
levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele: O que está escrito na lei? Como que você interpreta? Quais são os mandamentos mais importantes na lei? E ele diz, ele responde: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todas as suas forças e de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus falou: tá aí, você falou corretamente. É só você fazer isso e você viverá. Faça isso e viverá. Mas aquele homem, ele fez essa pergunta, ele foi perguntar para Jesus, não porque ele estava interessado em fazer, mas ele foi para colocar Jesus à prova. E agora, para se justificar, porque ele mesmo, foi ele que falou, ama o próximo como a si mesmo. E para se justificar, ele pergunta para Jesus: Mas quem é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus, para responder a pergunta dele, tudo isso aqui está no texto está aqui, que está aqui, em Lucas 10, de 25 a 37. Aí Jesus cita a parábola, a chamada parábola do bom samaritano. Então Jesus fala assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele foi atacado por assaltantes, ele foi assaltado. E ele tiraram até a roupa dele, o espancaram, levaram todo o dinheiro dele e deixaram na beira do caminho, quase morto. Ele sofreu uma tremenda de uma surra, foi roubado em tudo que ele tinha e ficou ali todo ensanguentado à beira do caminho, todo ferido, todo machucado. E nisso vinha descendo um sacerdote e quando viu, passou pelo outro lado da rua. Outras traduções dizem passou de largo, passou longe. E logo em seguida veio um levita e também viu a mesma situação e também passou de longe. E logo depois veio um samaritano. E quando viu, teve misericórdia dele. Desceu da sua montaria e cuidou dele. Queridos, eu vou contar essa parábola trazendo para o ano de 2020. Então é assim, o sujeito foi assaltado e foi roubado, foi espancado, talvez até tivesse levado um tiro, uma facada, e está na beira da estrada lá, na beira do caminho. E aí, o pastor da igreja passa ali com o seu carro e vê aquele homem naquela situação. E ele pensa assim: eu não vou parar, porque pode ser uma armadilha, alguém vai tentar me assaltar. Se o sujeito as pessoas que fizeram isso talvez ainda estejam por perto, eu não vou embora, deixa ele aí, que Deus o abençoe, e vai embora. E aí, logo em seguida, passa o dirigente do louvor com seu carro, e passa e olha, vê aquela mesma situação, e tá lá com o carro ligado, o som do carro ligado num cântico, dizendo glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, a bênção do Senhor é que enriquece a alma e não acrescenta dores. E está ali cantando, feliz da vida, e vê aquela situação e fala: puxa vida, se ele estivesse na igreja, ele teria sido tão abençoado. Que pena que aconteceu isso com esse homem. E vai embora. E aí vem um outro,
desculpe a expressão que eu vou usar, mas assim, um João Ninguém, um Zé Ninguém, e ele tá vindo ali com o seu carro, e ele tinha muita coisa para fazer, ele estava ocupado. Assim como aquele samaritano, ele estava ocupado, ele não estava passando ali por acaso, mas ele estava ele estava a caminho do seu negócio. Aí o que ele faz? Ele para, vai lá, ele para o seu carro, vai lá, abre o porta-malas, pega o kit de primeiros socorros e começa a tratar das feridas daquele homem. Depois coloca aquele homem dentro do seu carro e o leva para um hospital, para um pronto-socorro. E lá ele paga toda a despesa daquele homem. Aquele homem vai ter que ficar internado. Ele paga, já deixa um cheque pré-datado, e diz, um cheque preenchido em branco, e diz assim: cuida deste homem. E o que precisar, então vocês podem preencher esse cheque e eu posso pagar para ele ser bem tratado. Eu quero que ele seja bem cuidado, eu quero que ele seja bem tratado. No caso do samaritano, ele levou aquele homem numa hospedaria, lá não tinha pronto-socorro, e lá ele disse para o hospedeiro, olha, deixou com ele 2 denários, e disse para ele, olha, cuida bem deste homem. E se te faltar alguma coisa, se o dinheiro que eu estou te dando não for o suficiente, quando eu voltar, você me fala e eu te restituo, eu pago a despesa dele. Então Jesus pergunta para aquele homem, e olha, era um homem que conhecia a Bíblia fala que era um perito na lei, era um escriba, era alguém que realmente era um mestre da lei. Ele ensinava a palavra de Deus para outras pessoas. E Jesus falou para ele, na sua opinião, quem foi o mais próximo daquele homem? Aí Jesus diz, o homem responde, o que teve compaixão dele. Aí Jesus disse para ele, vai tu, ou vai e faça a mesma coisa. Então, queridos, o problema, talvez o seu, e talvez também o meu, é que nós temos nos detido para aprender muitas coisas a respeito de Deus. Queridos, existem muitos, milhares, milhões de pessoas que conhecem bastante, mas muito, a respeito de Deus, mas não conhecem Deus. Eu posso descrever para você a minha esposa, ela está fazendo docinhos, alguns já sabem disso, aqueles bem casados, uma massa recheada com leite, com doce de leite, e ela faz também o casadinho amanteigado, que também são quase que 2 bolachinhas daquelas assim grossas que desmancham na boca, também recheadas com doce de leite. Ela faz uma queijadinha que é uma delícia. Ela faz um pão, é uma rosca adocicada, feito com a massa feito com batata. Ou então faz um pão de sal e cuja massa é mandioca. O pão de batata, a rosca de batata, o pão de mandioca. Queridos, eu estou descrevendo tudo isso aqui. Alguns de vocês já viram as fotografias que a minha esposa posta na internet, no Instagram. E
E se você vendo, você pode achar que talvez seja uma delícia, mas você só vai saber se realmente é bom se você pode conhecer e pode, pela foto, você pode achar que é muito bom e aquela foto parece que está saindo assim da tela e dá vontade de comer a tela, né? Mas, queridos, você só vai saber se é bom ou não o dia que você experimentar. O que nós temos hoje é um grupo de cristãos muito grande que experimentaram muitas coisas, mas talvez ainda não tenham passado pela experiência da conversão, pela experiência do nascer de novo. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aí existem várias traduções, eu vou dizer a mais antiga, que foi a que eu decorei primeiro. Ele diz assim: agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, queridos, se você está em Cristo, você é nova criatura. O Senhor Jesus disse também para um homem muito religioso, lá no Evangelho de João, capítulo 3. Este homem foi procurar Jesus de noite, ele teve vergonha de procurar Jesus de dia, porque as pessoas poderiam vê-lo e falar: puxa, mas você conhece tanto da Bíblia, por que você foi procurar este homem aí? E ele também foi com a mesma dúvida. E Jesus disse para ele: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E ele fica confuso. Ele diz assim: mas, Senhor, como que eu posso nascer de novo sendo velho? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e vou nascer de novo? E aí Jesus diz: não, você tem que nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou preocupado com a igreja, estou preocupado com a reação dos irmãos em relação a tantas situações que nós encontramos. E eu estou preocupado com os meus queridos irmãos que se alegram mais, ficam mais felizes em poder ter coisas do que, do que conhecer a respeito, não só conhecer a respeito, mas conhecer ao próprio Deus. Queridos, aquele anseio, aquela fome de Deus, aquela fome de conhecer, assim, de entender o plano, o propósito, a vontade de Deus. Então, que agora, enquanto você está ouvindo e vendo este vídeo, muitas pessoas não têm tempo para ficar vendo, então muitas donas de casa, enquanto estão fazendo ali, estão cozinhando, estão lavando a louça, estão trabalhando, muitos homens também, enquanto estão ali nos seus afazeres, o que eles fazem? Eles pegam um fone de ouvido, colocam no ouvido, pegam um celular, colocam no bolso. Tomem cuidado, não coloquem no lugar onde possa esquentar muito, que é perigoso. E ficam ouvindo apenas, não vendo, mas ouvindo. E você que está ouvindo, então preste atenção na sua própria vida. Você continua assim, como o salmista diz lá no Salmo 51, né? Ele havia feito coisas terríveis,
e ele está orando a Deus, ele fala: contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei e fiz o que parece mal aos teus olhos. E uma das coisas que ele fala é: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, queridos, talvez um dia você tenha passado por esta alegria da salvação. Talvez não. Talvez você tenha sido convencido de que realmente a palavra de Deus é a verdade. Talvez você esteja convencido de que o melhor caminho é o caminho do Senhor Jesus. Talvez você esteja convencido de que a igreja que você frequenta, que o povo que está com você, é realmente um povo bom, é um povo de Deus, o seu pastor é um bom homem, mas, queridos, a palavra de Deus, na palavra de Deus, não basta ser convencido, nós precisamos ser convertidos. O que significa a palavra conversão? Como vocês, talvez, não sei se todos sabem, mas o Novo Testamento foi escrito originariamente no grego. O original do Novo Testamento é escrito em grego, por causa toda aquela região foi tomada por Alexandre o Grande, antes dos romanos, e Alexandre ele tinha o costume de, aonde ele passava, ele deixava a cultura grega, ele ensinava a cultura grega. O termo usado tecnicamente é ele helenizava aonde ele passava, a cultura helênica. Mas cultura helênica porque a Grécia, dito em grego, é Hellas. Então, os gregos, quando ele vai falar Grécia, ele fala, o grego, quando vai falar Grécia, ele fala Hellas. Então, ali a cultura grega é a cultura helênica. Foi escrita, então, em grego. E no grego, a palavra conversão quer dizer metanoia, que quer dizer troca de mente. Então, queridos, ali em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para vós. Então, você quer experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa mudar a sua mente. Você precisa ter a sua consciência transformada pelo poder de Deus. Queridos, você e eu, quantas vezes oramos por tantas coisas, ou às vezes oramos só por coisas, mas esquecemos de orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa consciência, transforme a nossa mente, para que nós possamos compreender o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Eu acho que eu já contei para vocês, eu fui assistir um filme e o filme não tem nada a ver, não era um filme cristão. E antes de começar o filme havia uma frase do Mark Twain, não sei se é assim mesmo que pronuncia, e a frase existem duas datas importantes na nossa vida. A primeira data mais importante é o dia em que nós nascemos. A segunda data mais importante é o dia em que nós descobrimos por quê. Então,
meu irmão, minha irmã, que hoje, que esse momento que você está ouvindo, seja o dia que você possa descobrir por que você nasceu, por que você está aqui. Nós, na verdade, queridos, nós nascemos e existimos para conhecer a Deus. Esta é a verdade. Agora, a maneira como isso vai se processar na nossa vida depende do próprio Deus e depende da nossa entrega a Ele. Porque a palavra de Deus também diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, pega o volante do seu carro, entrega nas mãos de Jesus e deixa Ele te levar aonde Ele quer que você esteja. E que seja assim na sua vida, que você seja não parcialmente, mas totalmente conduzido pela mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus. Amém.